Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar as viroses respiratórias e um capítulo à parte também, nesta aula, sobre poliomielite. Essa primeira parte, que envolve as viroses respiratórias, estudaremos o vírus causador da gripe, a influenza, bem como vírus causadores de resfriados comuns, como o rinovírus, o coronavírus, que está causando então essa pandemia, que teve então modificações. Nós veremos um pouco sobre o coronavírus em destaque, o adenovírus e outros vírus respiratórios. Vamos iniciar com o vírus causador da gripe, a influenza. Bom, a etiologia da influenza, influenza em latim significa influência, ele tem como material genético um RNA de fita simples, sentido negativo, então ele vai ter um molde para o RNA mensageiro. Ele faz parte da família Orthomyxoviridae e ela tem uma alta taxa de transmissão e de mutações. Então, os vírus que têm como material genético o RNA têm essa capacidade de sofrer mutações por ter esse tipo de material genético. Então, a cada replicação não há como conferir se está correto aquela sequência de nucleotídeos e vai modificando esses nucleotídeos, consequentemente as proteínas vão ser alteradas. E essas proteínas principais aqui no vírus da influenza, notem aqui, eu tenho uma representação aqui na nossa lousa virtual, e eu tenho proteínas que eu estou representando aqui em volta, em branco, que é a hemaglutinina, e em amarelo, perdão, que é a neuraminidase. Então, dependendo do tipo de vírus da influenza, eu posso ter H1N1, que significa que eu vou ter uma hemaglutinina para uma neuraminidase, eu posso ter H2N2, H2N3, enfim, eu vou ter modificações. O que significa esses números? Que eu vou ter, por exemplo, uma hemaglutinina, H1, para duas neuraminidase. Então, vocês vão representar dessa forma aqui. Então, vai ser H1N2. Vai ser a disposição entre essas principais proteínas, ok? Existem outras proteínas que estão aqui no vírus da influenza, mas os mais famosos, né, são esses causadores de pandemias como a gente teve lá em 2009, que todo mundo vivenciou da pandemia que iniciou lá no México. Então, a sazonalidade é marcada no inverno. Ele é um vírus envelopado, então notem aqui onde eu botei essas duas proteínas é o envelope. Então aqui dentro nós temos o RNA, que é daquele tipo RNA fita simples, sentido negativo. Tem três tipos antigênicos, as nucleoproteínas, que são essa região aqui, ok? Elas podem ser do tipo A, B ou C. Geralmente essas vacinas que a gente toma a cada ano, elas vão proteger contra 2 ou 3 tipos dos vírus influenza. Duas glicoproteínas são importantes, que são essas aqui que eu destaquei para vocês. A hemaglutinina, que é simplificada somente com H ou HA, e neuraminidase, simplesmente com N ou NA. Bom, ela é uma doença causadora de distúrbios respiratórios crônicos, afeta a mucosa respiratória e é um vírus da família influenza A. Então nós temos aquelas variações dependendo da quantidade e o tipo dessas duas proteínas principais que ficam no envelope, a hemaglutinina e a neuraminidase. Aqui eu fiz uma linha do tempo rapidamente. Em 1918, no Alasca, o material congelado foi obtido contendo o vírus e depois isolado. Em 1919 para 1920, nós tivemos a gripe espanhola, que matou de 30 a 50 milhões de pessoas, não tem dados exatos. 1931, a gripe suína. 57, a gripe asiática, H2N2.
Em 1968, a gripe de Hong Kong, que já era uma variação aqui H3N2. Então, isso vai depender aqui daquilo que eu comentei com vocês, da disposição entre essas proteínas aqui, ok? Se eu tiver H3N2, eu vou ter 3 hemaglutinina, vou imaginar uma do lado da outra, para 2 neuraminases, uma do lado da outra, ok? 77 é a gripe russa, H1N1, e a última que a gente tem dados, né, a gente viveu isso, foi a que surgiu em 2009, que foi a gripe suína, que causou uma pandemia. Ok? Então, dependendo dessas variações antigênicas, elas ocorrem todos os anos. Então, a gente toma vacina referente à do ano passado e no ano seguinte a gente toma referente ao vírus circulante da influenza neste ano. Ok? Então é importante porque tem essas pequenas variações, mas pode ter uma grande variação dessas proteínas que podem voltar e causar uma pandemia. Isso acontece de forma periódica, mas geralmente passa vários anos, né? Então nós tivemos em 2009, pode acontecer a qualquer momento mais uma pandemia causada pela influenza. Nós temos aqui uma figura mostrando os genes codificados, os segmentos, essas glicoproteínas de superfícies, a hemaglutinina, a neuraminidase. Então, como tem esse material genético aqui, de RNA, ele pode sofrer essas mutações e causar esses problemas maiores. Aqui é o ciclo de replicação da influenza. Nós temos aqui o vírus fora da célula, que é chamado de vírion. Observem na imagem. Este vírion entra, então, para dentro das células respiratórias, que é a célula hospedeira, onde vai ter esses receptores que identificam hemaglutinina e neuraminidase. Depois nós temos o processo de replicação do RNA, a fabricação, síntese proteica, o processo, né, envolvendo a tradução e depois a montagem e a liberação desses vírus novos, que vão sair dessa célula. Principalmente o tropismo é por células da mucosa respiratória e vão então infectar novas células do hospedeiro. A transmissão é por tosse, espirro, objetos contaminados. Então acontece também em viajantes que não estão imunes e viajam para uma região que tem uma variação dessa influenza. Isso é bem comum. Os sintomas são febre alta, causadores então da gripe comum, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar, são sintomas comuns da gripe que nós conhecemos. Mas geralmente a gripe é muito mais forte do que um resfriado comum. Por que eu falei geralmente? Porque agora nós temos o novo coronavírus, né, causador da Covid-19, que tem uma letalidade bem maior que a influenza. Os grupos de risco: gestantes, crianças menores de 2 anos em relação à sua imunidade, imunocomprometidos, né, pessoas que estão fazendo quimioterapia ou têm doenças que afetam o sistema imune, como AIDS, ou pessoas que fizeram transplantes, ou com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, são os grupos de risco. Geralmente isso serve para outras viroses respiratórias. Observem aqui na animação. Nós temos o vírus entrando nas vias aéreas superiores, e chegando lá nos pulmões, onde nós temos as vias respiratórias inferiores, envolvendo aqui os bronquíolos e os alvéolos. O período de incubação, referente ao tempo que o vírus instala-se no corpo e leva o indivíduo a ter sintomas, esses eu comentei há pouco, é de 3 a 7 dias em média. O diagnóstico da influenza envolve sinais, sintomas compatíveis, só que isso é muito parecido com o resfriado comum, com pequenas diferenças. Então o clínico tem que estar atento se não tem um novo surto. Então isso é importante, surgiu agora no momento
a diferença básica entre o novo coronavírus, né, causador dessa pandemia de 2020, com o vírus da gripe. Então, muitas vezes precisa então uma coleta e secreções nasofaríngeas. O diagnóstico laboratorial é fundamental em relação desse diagnóstico diferencial, caso haja dúvida no clínico. Então, a imunofluorescência é utilizada, ou ELISA, ou até mesmo um RT-PCR, a reação em cadeia da polimerase. Bom, o tratamento envolve repouso, hidratação, medicamento, né, que até em 2009 ficou bem famoso, o Tamiflu, né, que o princípio ativo é o oseltamivir, ou Zanamivir, que é utilizado a partir de uma inalação do paciente. Prevenção simples, lavar bem as mãos, evitar o contato com doentes. Bom, agora nós vamos entrar em vírus respiratórios que causam resfriado comum, ok? Só que com asteriscos, porque até bem pouco tempo atrás esses vírus, né, especificamente o coronavírus, causava problemas leves, sintomas leves, e ele mudou. Então esse novo coronavírus, SARS-CoV-2, ele causa diferentes sintomas, tem uma patogenicidade muito maior do que os outros coronavírus. Então a gente vai ver uma série de vírus que causam resfriado comum, ok? O primeiro deles é o rinovírus. Ele é um vírus não envelopado, de RNA fita simples e sentido positivo, então ele já vai codificar lá o RNA mensageiro de forma direta. Nós temos aqui o RNA, então ele é fita simples, sentido positivo. Então, dependendo do vírus, ele vai ter um material genético diferenciado. Lembrando que esses RNAs podem sofrer mutações de forma mais rápida. Ele geralmente não é resistente a um pH ácido, o rinovírus. Eles são os agentes mais comuns. Então eu vou botar aqui, ó, rinovírus. Geralmente é o principal causador do resfriado comum. Não é o único, mas é o principal, ok? Então, a transmissão ocorre por aerossóis, gotículas. Aerossóis são gotículas menores, né? Por contato via mãos e fomites, que são objetos contaminados, que servem, por exemplo, toalha, objetos de uso pessoal, talheres, ok? E aqui nós temos o mecanismo de infecção do rinovírus. Observem aqui a animação. Olha só, nós temos aqui o rinovírus, causador principal do resfriado comum, entrando no sistema respiratório, se alojando nessa região, entre a faringe e a traqueia, passando ali pela laringe, liberação de citocinas, várias interleucinas, atuação de leucócitos polimorfonucleares. Acontece então um processo de inflamação, edema, irritação nessa região da garganta. Então, tosse, espirros estão presentes e isso leva à liberação desse vírus para o meio externo. Formação aqui de coriza, né, obstrução nasal. Então, essa coriza está presente e quando tem tosse e espirros, libera para a região externa. Estimula nervos, né, que estimula a tosse. Então são alguns eventos do resfriado comum, que geralmente esses resfriados comuns, como rinovírus, são bem mais leves em relação à influenza, geralmente, ok? Deixa eu mostrar aqui os sinais clínicos, então, tosse, coriza, dor de garganta, congestão nasal, dores articulares são menos comuns, febre é menos comum. Então a prevenção em relação ao rinovírus está relacionada a evitar a disseminação da infecção, cuidado
na hora de espirrar, uso de máscaras protetivas, tudo que a gente está vendo agora com o novo coronavírus, né, vale então para as viroses respiratórias. Lenços descartáveis, cuidados com fomites, lavagem frequente das mãos, evitar contato social, por isso a importância do isolamento, ok? O para-influenza, ele tem como característica aqui do material genético, observem, que é essa ribonucleoproteína, né, que é uma mistura do material genético com proteínas, num formato de espinha de peixe. Geralmente os virologistas forçam um pouco a barra, né, em relação à aparência, mas isso aqui é característico do para-influenza. Então nós temos aqui o material genético, nós temos aqui um envelope, e nós temos aqui como material genético enrolado essas proteínas, e nesse formato de espinha de peixe, né, um RNA do tipo fita simples. E aqui nós temos o envelope. Então esse aqui é o chamado para-influenza. É outro vírus, ok? Então isso aqui pode causar o resfriado comum também. Os sintomas é a laringotraqueobronquite. Então nós temos um processo ali na laringe, traqueia e bronquite, um processo inflamatório. O diagnóstico é pela detecção de antígenos, geralmente é um aspirado nasofaríngeo. Não tem vacina e não tem um tratamento também específico no caso da para-influenza. Então, causador também, outro causador do resfriado comum. Menos comum, e a gente viu lá o rinovírus, que é o campeão, né, em relação ao número de casos. Tem o adenovírus, que é um DNA de fita dupla. Ele tem um potencial de causar câncer. Isso aqui é uma característica importante do adenovírus, que ele tem uma capacidade de inativar a P53, que é a guardiã do genoma. Então não tem mais aquela proteção como gene supressor de tumor. Então o vírus inativa a P53. Então tem uma maior propensão de causar divisão celular de forma descontrolada e causar um tumor. Notem a quantidade de sorotipos. Olha só, nós temos aqui o adenovírus, colocando na nossa lousa, e mais de 50 subtipos. Então, nós temos aqui diferentes sorotipos, mais de 50. Então, dependendo da subespécie, podem causar, além de sintomas respiratórios, que são os mais comuns, diarreia, conjuntivite, cistite em relação ao sistema urogenital. O diagnóstico envolve imunofluorescência direta, reação em cadeia da polimerase, a vacina, isso é importante em relação ao adenovírus, mas obviamente não vai proteger de todos os tipos, só os mais comuns, que têm mais complicações, que é a relação às infecções respiratórias. Não vai ter vacina para esses 50 subtipos, e não tem um tratamento específico, então a melhor forma é a prevenção. Bom, agora nós veremos, aqui tem uma imagem de imunofluorescência direta, né, detectando a célula infectada por adenovírus, ali em verde. Bom, agora nós temos o famoso coronavírus, né, que está causando essa pandemia que nós estamos vivendo. Ela causa, os outros tipos, causa resfriado comum, existem vários tipos, né? No momento 7 tipos, 4 são exclusivamente humanos, né? E um novo coronavírus, causado pelo SARS-CoV-2, ele causa a doença chamada Covid-19. Então é derivado de morcegos, tem uma relação a partir de dados genômicos com pangolim, que é tá aqui o morcego, né? E nós temos aqui o pangolim, que é tipo um tatu lá da Ásia, que tem essa aparência aqui como na imagem. Então surgiu lá em Wuhan, na China, em dezembro do ano passado. Então, 6 meses, né?
e causou e está causando esse estrago que pode ser muito maior do que a gente já viu, né? Então surgiu lá num comércio de animais selvagens e pode ter a transmissão dos morcegos para esse pangolim, que é um animal intermediário. Mas existem outros tipos de coronavírus que causava apenas um resfriado comum. Esse novo coronavírus é totalmente diferente. Ele tem uma altíssima taxa de transmissão e ainda a gente está descobrindo, só vai descobrir quando acabar essa pandemia, qual é a sua letalidade de fato, né? Porque a gente vê a letalidade hoje em dia, às vezes ela está muito para cima em relação à média de outros países, justamente sobre o intuito de baixa testagem, né, da chamada subnotificação. Então, nós temos aqui o coronavírus, esses tipos. Teve o SARS, que causava síndrome respiratória aguda grave, foi em 2002, 2003, tinha uma mortalidade em torno de 10%. Nós temos aqui então o SARS, mortalidade em torno de 10%. O MERS, que causava síndrome respiratória do Oriente Médio, então ela ficou mais restrita lá à Arábia Saudita e países ao redor, e tinha uma mortalidade, olha só, muito maior, em torno de 34%. E o Covid-19, que é da família beta coronaviridae, ela tem uma mortalidade que é um ponto de interrogação. No começo lá ela variava em torno de 3%, países que já estão controlando melhor, né, já estão passaram do pico, eles têm uma mortalidade menor. O Brasil, atualmente, maio de 2020, em torno de 6 a 7%, e isso está relacionado à baixa testagem, né? Normalmente eles vão fazer o diagnóstico, a testagem para quem já está mal, está numa UTI ou está com sintomas característicos. Então a mortalidade, a letalidade, a gente vai descobrir somente no final dessa pandemia. Mas o grande problema é que ela afeta diretamente o sistema de saúde de todos os países desenvolvidos ou não, ok? Pela altíssima taxa de transmissão. Então, na Covid-19, que a gente vai estudar em mais detalhes a partir de um artigo científico de revisão, nós temos aqui, em média, 80% dos casos de forma leve, 15% precisam, né, de um tratamento mais rigoroso, que pode envolver a utilização de respiradores, né, na UTI, e 5%, mais ou menos, isso depende, né, se está no grupo de risco ou não, pode evoluir para óbito. Ok? Então aqui está a estrutura do SARS-CoV-2, um novo coronavírus, e ele tem essa glicoproteína S, que age lá principalmente no pneumócito tipo 2, que produz o surfactante pulmonar, que evita essa substância, reduzindo a tensão superficial, o colabamento, o colapso dos alvéolos. Então, se o vírus ataca o pneumócito tipo 2, que produz essa substância e evita esse cobalamento, isso explica a falta de ar característica em pacientes graves com a Covid-19. Ele é um RNA de fita simples, cadeia positiva, né? Então RNA, capacidade de mutações. Os outros coronavírus, esse ainda não se sabe bem, o novo coronavírus, mas os antigos têm sim uma capacidade de reinfectar uma pessoa que já teve a doença. Esse ainda está sendo investigado. Alguns trabalhos mostraram que pacientes tiveram uma reinfecção do novo coronavírus, e o último artigo que eu li estava dizendo que esses resultados, na verdade, eram falsos positivos. Só o tempo dirá quem está certo a partir, né, da evolução dessa pandemia. Bom, outro vírus causador de resfriado, né, que afeta principalmente aqui crianças, que é o vírus respiratório sincial, VRS. Então ele tem uma importância pediátrica, causador da bronquiolite, e nós temos ali no envelope uma proteína F, que ela vai facilitar a fusão do vírus
na membrana da célula do hospedeiro. Então, é um vírus envelopado, aqui está a estrutura, o material é um RNA, e esse vírus sincial respiratório geralmente causa mais danos, né, em lactentes pequenos. Então pode causar rinite, febre, tosse, né, assobios como sibilos, ruído no peito, hipóxia, apneia, né, infiltrados no raio-x, diversas alterações e também um aumento crescente do número de leucócitos. Então ele causa internação e reinternação, é o principal fator, né, que leva a esses lactentes a voltarem ao hospital. A infecção geralmente é sintomática, com esses sintomas que eu comentei no slide anterior. Então, resfriado, otite, bronquiolite, pneumonia, com esses sibilos, laringite, infecções. As reinfecções geralmente são um quadro mais sutil, mais leve, e pode ter complicações mais sérias, como miocardite, encefalite e exantema na pele das crianças. Os mecanismos patogênicos deste vírus respiratório sincial ou sincial respiratório é devido a uma replicação que acontece desse vírus na mucosa respiratória, ativação de mastócitos e eosinófilos, isso envolve a resposta com a imunoglobulina IgE, neutrófilos também, liberação de substâncias inflamatórias, citocinas, e indução de células citotóxicas, a chamada CD8, o linfócito T CD8, que é o citotóxico, né, que tem aquela função de matar células hospedeiras infectadas por vírus. Nós temos aqui uma imagem histológica mostrando o dano causado no epitélio respiratório pelo vírus respiratório sincial. Então tem restos celulares e tem também ativação da cascata de coagulação, mostrando esses depósitos de fibrina. Então a cascata de coagulação também é ativada de forma descontrolada nesse vírus. Isso é comum e tem alguns achados até do próprio novo coronavírus de distúrbios hematológicos, que ainda devem ser comprovados de forma adequada. O diagnóstico é baseado no aumento de títulos de anticorpos ou detecção desses antígenos virais nas secreções respiratórias. O tratamento envolve ribavirina, aerossol, então tem benefícios moderados, e lavar as mãos e evitar pessoas infectadas é a melhor forma de evitar a infecção do vírus respiratório sincial. E por fim, nesse nossa videoaula, nós vimos aqui vários vírus causadores das viroses respiratórias. Agora a gente vai ver um capítulo à parte, que é o vírus da poliomielite, algo paralelo a tudo que a gente viu até agora. Bom, o poliovírus é causador então da poliomielite, que é uma doença aguda em que o poliovírus destrói neurônios motores. Lembrando, neurônios motores são aqueles que vão chegar numa musculatura e vão ativar para ter a contração muscular, ok? Nós temos neurônios sensoriais que vão mandar essa informação para a gente processar a partir do tato, a partir de sensações como os órgãos do sentido. E os neurônios motores exercem movimentos, ok? Então, esse vírus, o poliovírus, destrói esses neurônios motores inferiores da medula espinhal e também do tronco cerebral. Então, isso pode causar fraqueza, paralisia flácida e assimétrica. Então, ele destrói esses neurônios específicos da medula espinhal e dessa região, que leva a uma importante perda e atrofia da massa muscular. Bom, a patogênese depende dessas porcentagens aqui, ó. Geralmente, 95% vão ser assintomáticos, sem sintomas. 95% não vai ter a doença. 4% vai ter uma doença leve
que pode ser então uma poliomielite abortiva, sintomas leves, inespecíficos, dor de cabeça, dor de garganta, náuseas, e 1% vai ter a doença grave, que é a poliomielite não paralítica ou paralítica. A não paralítica, os sintomas são indistinguíveis da meningite asséptica causada por outros enterovírus. E a paralítica, que talvez seja a mais conhecida, né, vai causar mialgia, fraqueza muscular e assimétrica. Mialgia são dores musculares, seguidas por paralisia muscular. Paralisia respiratória também pode ocorrer se afetar o músculo diafragmático, principalmente. Então, a infecção envolve na faringe, depois prolifera no intestino e pode ser disseminado nas fezes. No baço, pode ter a replicação na replicação primeiramente na orofaringe e depois no intestino delgado, né? Então ele passa do intestino para a via linfática e sanguínea, que pode chegar no baço, depois chegando no sistema gastrointestinal. No geralmente terceiro dia causa febre, uma doença febril, pode causar meningite, paralisia, afetando esses neurônios motores, ok? Então a prevenção, simples, vacina. Quem não toma vacina pode ser afetado nesse 1% da poliomielite paralítica, que é a mais grave. Então a prevenção é a vacina. E todo esse movimento anti-vacina é extremamente prejudicial, porque está voltando doenças que estavam erradicadas, né? Poliomielite, exemplos agora que doenças que estão aumentando, sarampo, ok? Então, poliomielite não tem cura. Prevenção, vacina. E por fim, gostaria de indicar um documentário, que é O Código, do Bill Gates, e ele fala de saneamento básico, de doenças infecciosas envolvendo aqui a poliomielite. Então são 3 partes e uma delas fala sobre a poliomielite, todo o desafio que ele tem, né, de erradicar a poliomielite em países pobres, por exemplo, na África. É uma indicação bem legal e tem no Netflix. Certo, pessoal? Até mais!